Oi, pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente está aqui para discutir um pouco sobre administração científica. A administração científica é a nossa primeira grande teoria na fase da ciência em administração. A gente conversou na aula anterior sobre as fases pré-científica, teocrática, empírica, e agora a gente vai entrar então nos grandes teóricos científicos de administração. Tá? Então, para a gente poder entender um pouquinho aqui, ó, a Carol entrando na casa, vamos entrar na casa da nossa aula hoje. A gente vai estudar um pouquinho sobre quem foi o Taylor, que é o grande pai da administração científica, quem influenciou cientificamente o Taylor, então de onde vieram as ideias dele, né? Quais foram as ideias que o Taylor teve, as ideias do Taylor, o que seria essa organização racional do trabalho que o Taylor vai propor e como é que isso culmina como administração como ciência, quais são os princípios da administração científica no próprio Taylor e um pouquinho da apreciação crítica da administração científica. Depois eu vou propor uma conversa para a gente aí para o final, que nem a gente fez da outra aula, beleza? Então vamos lá, quem é o Taylor? Não, o Taylor não é o Taylor que brigou com Kanye West, é outro Taylor, é esse Taylor aqui. Aí ele está se apresentando. Oi, eu sou o Taylor. Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho dessa figura tão emblemática e tão importante nos estudos em administração, eu quis trazer um pouquinho da família Lima dele. Não, mentira, não é a família Lima. Da família dele, tá? Vamos conversar um pouquinho para a gente ver de onde vem alguns princípios do Taylor, certo? Então, o avô dele, ele era um pesqueiro do mar. Ele até ajudou a estimular e a levantar a indústria pesqueira francesa. Então, o avô dele tinha um princípio de acuração, assim, de olhar as coisas milimetricamente corretas. Era mais ou menos a ideia que o avô do Taylor colocou na mente do Taylor. O pai do Taylor, Franklin Taylor, ele era um cara voltado a direito, história, literatura. Então, o Franklin ele vai deixar para o Taylor filho, né, uma ideia de manualista, de escrever, de pôr as coisas em papel, de forma escrita, certo? A mãe do Taylor, a Emily Winslow, ela vai ser uma mulher que vai atuar fortemente na luta anti-escravagista, que ainda não, que estava ainda em alta, assim, durante o período de vida da Emily, a luta anti-escravagista lá nos Estados Unidos, né? E ela vai ser atuante. Então o Taylor ele vai estar sempre nessa ideia de movimento, assim, de mudar tudo, de mudança, de revolução, né? Vai vir da mãe dele. E o irmão dele também, o irmão dele era médico, então ele também vai ter um pouco dessa coisa da precisão, vindo das conversas com o irmão, certo? O Taylor teve outros irmãos, tá? Mas eu só quis destacar algumas coisas para a gente poder começar a conversar sobre o Frederick Winslow Taylor, tá? O Taylor, ele nasceu em 1856 e ele morre em 1915, 4 anos depois do grande lançamento do livro dele, mas a gente vai chegar lá depois. Mas percebe que o Taylor, ele vai morrer em 1915, um ano depois que estoura a Primeira Guerra Mundial. Então o Taylor não vai ver muita coisa que acontece que muda totalmente o panorama de produção e empresarial no mundo, certo? Então vamos lá. O Taylor ele vai nascer, como eu falei, em 1856, numa cidade chamada Germantown, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. É uma cidade voltada a uma cultura alemã, tá bom? E ele está pegando um período de vida do Taylor, uma transição agrícola, industrial, uma transição de agrícola para industrial. Então tem um grande êxodo rural acontecendo aqui. As pessoas estão saindo dos campos, estão saindo das produções agrícolas e caminhando em direção aos grandes centros, às grandes cidades, para que elas comecem a se inserir numa cultura industrial. Então o Taylor ele vai ver esse êxodo acontecendo, ele vai ver os primeiros problemas sociais que isso começa a trazer também. Vai ver os primeiros movimentos de luta de classe, os desempregos estruturais. Então o Taylor ele vai estar com tudo isso aí na mente, tá? Aqui eu trouxe que com 13 anos, o Taylor ele funda um clubinho para ele, né, o Germantown Scientific Society, que é para ele discutir ciência com os amigos dele. Olha, 13 anos o cara já estava discutindo ciência, certo? Aqui eu trouxe a figura do beisebol, porque o beisebol foi uma coisa que deu um estalo no Taylor, assim, o primeiro grande estalo no Taylor. O Taylor ele foi assistir uma partida de beisebol e ele viu que as pessoas que estavam jogando beisebol, os jogadores, eles faziam movimentos inúteis para conseguir
a fazer lá os touchdowns, as coisas, né? Então, ele percebia, puxa, mas quanto movimento inútil, se os movimentos fossem mais estudados, de repente a gente podia eliminar os movimentos que não são tão necessários e os atletas poderiam agir de forma mais direta ao ponto, menos se cansar menos e ter movimentos mais precisos. Então, aqui o Taylor tem uma ideia que vai permear a vida dele, que é estudar tempos e movimentos. Quer ver que movimento a pessoa faz, em qual tempo ela faz, de que forma pode melhorar o movimento e fazer em um tempo menor, certo? Depois eu trouxe aqui que o Taylor ele foi um estagiário, ele foi o intern, né, do filme. Não sei se alguém viu o filme. Mas ele foi um estagiário com 22 anos, tá? Ele foi aprendiz de máquinas e ferramentas para construção de bombas elétricas. E aqui isso também dá uma virada na mente do Taylor, na linha de pensamento do Taylor, porque ele trabalhando, o patrão dele uma vez ele mandou ele buscar uma peça que tinha faltado lá para a produção das bombas, e ele rodou a cidade inteirinha ele roda a cidade inteira para ficar comigo, não. Ele rodou a cidade inteirinha atrás dessa tal dessa peça, e ele não encontrou. E aí ele voltou pro patrão dele, eu não encontrei a tal da peça, rodei a cidade inteira. E o patrão dele disse assim, tá, mas eu não quero saber. Tu me deu uma desculpa, não quero uma desculpa, eu quero um resultado. Daí o Taylor sai, ele avança a cidade, ele anda pelo estado até achar a tal da peça e volta com a peça. E aí ele vai ficar com isso na mente, não se entrega desculpas, se entrega resultados. E isso é uma coisa que vai ser muito firme na mente do Taylor também. E a gente vê isso acontecendo já nessa própria empresa. Eu botei ali que ele foi nadador em rede de esgoto, mas não é bem isso, tá? Um esgoto lá da empresa estragou, e aí eles iam ficar um dia inteiro sem produção, esperando que alguém viesse consertar. O Taylor simplesmente tirou a roupa que ele estava, ele entrou na rede de esgoto e ele consertou o esgoto. Então, fazia parte da mente dele, da forma de pensar dele, essa forma de ser apegado ao trabalho e apresentar resultados. Isso também tem um pouco a ver com a mãe do Taylor, tá? A mãe do Taylor ela foi muito apegada ao trabalho da luta anti-escravagista e ela ensinou isso para os filhos. Olha, vocês precisam ser apegados ao trabalho. Ela tinha uma educação focada em trabalho para os filhos, certo? Isso está bem no texto que eu propus para vocês lá do FABA 2002. Tem um trechinho falando disso. Aí depois o Taylor, olha aí para quem é engenheiro, quem está na engenharia mecânica, o Taylor se formou em engenharia mecânica em EAD, tá? Não como a gente conhece, não essa coisa aqui do vídeo, né? O Taylor se formou em engenharia mecânica por correspondência, então ele fazia as atividades da casa dele, estudava os manuais, entregava as atividades, isso tudo ia por correio e voltava por correio. Então em 1884 ele ganha esse título de bacharel em engenharia mecânica, e aí ele tem uma profissão oficial, que é onde ele vai começar a trabalhar mais dentro da área. E aí o que acontece? Ele, com essa profissão, ele vai ser o primeiro consultor de administração. Ele vai propor algumas técnicas, algumas coisas dentro das empresas, e ele vai ser um consultor. Ele vai começar a levar isso para algumas empresas, de uma forma ainda um pouco tímida, mas ele vai ser o grande primeiro consultor de administração. Eu vou retomar essas ideias, esses princípios na sequência. Mas para concluir aí um pouquinho do Taylor, da vida dele, né, ele adotou 3 crianças e ele comprou uma casa em Chestnut Hill, aqui está a casa dele, está lá ainda essa casa. Nessa casa ele sossegou um pouco desse trabalho dele de consultoria, ele passou a escrever, né, e doutrinar os princípios que ele escreveu. Então isso tudo vai culminar no livro dele, certo? Então, mas eu vou falar à frente. Então, o que influenciou cientificamente o Taylor? Tá? O Taylor, ele teve alguns pyongyis ali na vida. Ele não participou de nenhuma comunidade hippie, mas ele teve algumas influências bem interessantes, tá? Então, vamos lá. Então, o que influenciou o Taylor? Ele influenciou de forma bem clara a racionalização, tá? Princípios racionalistas. Não, a gente falou na outra aula um pouquinho do Descartes, o Descartes ele concebeu aquela questão do método cartesiano, de como fazer a ciência, racionalizando isso. Então, a partir de agora, as coisas são feitas pensadamente. Vamos pensar aquilo que a gente faz.
E o Descartes ele vai dizer que o conhecimento ele não pode ser recebido, ele precisa ser racionalizado. Então, o conhecimento ele não vai ser dado por alguém, e sim vai ser pensado por alguém. E isso influencia toda a linha de muitas coisas, né? Depois dele, do século XVII, o Taylor está aí no século XVIII, XIX, e ele influencia todos os pensadores que vêm depois dele. Então, a partir daqui, a gente se fala em racionalização. No século XVIII, a gente tem o apogeu desse racionalismo, né? O racionalismo, todas as áreas, as esferas de trabalho, de organização, também esferas científicas, todas as literaturas, tudo isso começa a ser racionalista, começa a se pensar em método, começa a se pensar em coisas descritivas, tá ali, né, o manual e tal. E no século XIX, no início do século XIX, o racionalismo vai chegar nas ciências naturais e sociais, né? Nas ciências sociais. Ciências sociais, onde envolve os relacionamentos das pessoas com as pessoas, mas também com o ambiente de trabalho, que vai vir depois a ser a administração. Então, esse racionalismo, ele vem da ideia de Descartes, ele passa por um apogeu, ele é muito pensado no século XVIII, o Taylor nasce no final do século XVIII, e ele vê isso tudo, ele bebe muito disso, e aí isso chega bem fortemente na ciência social no início do século XIX. E no século XX, então, a gente tem o quê? A gente tem a racionalização do trabalho. A gente tem, então, isso acontecendo dentro dos ambientes de trabalho no início do século XX, certo? Então, quais foram as grandes ideias do Taylor? Fundamentado lá no que a gente conversou. O Taylor, ele pensou tanto que ele gerou um livro, igual o Gil do Vigor. O livro do Gil do Vigor está saindo aí nas redes. Mas ele pensou tanto que ele gerou um livro. Esse livro chamado Princípios da Administração Científica. Eu trouxe aqui a foto do livro na versão original. Isso aqui é um manual meio... É uma coisa de colecionador, assim. Mas ainda existe esse livro. Esse livro ainda existe sendo vendido, tá? Lá na Amazon tá para vender esse livro. As pessoas ainda leem Taylor, tá? Então, o Taylor ele vai escrever esse livro e em 1911 ele vai propor, ele vai lançar esse livro como uma produção independente, ele não tem selo de editora, porque a ideia do Taylor não era vender o livro dele, era distribuir gratuitamente, tá? O Taylor queria que o livro dele fosse lido pelas pessoas, então ele distribuiu, ele queria que os princípios dele chegassem nas empresas. E a grande suma desse livro, o grande pensamento desse livro é dizer, está fundamentado na questão da necessidade de estabelecer um padrão de produção que deveria ser realizado de maneira eficiente por um operário em um dia. Então, ele racionaliza tudo. Na outra aula a gente comentou sobre os princípios de racionalidade, de encadeamento. Então se pensa primeiro no grande, depois no menor e vai fatiando para se pensar as coisas em formas menores, né? E é bem isso que o Taylor vai fazer. Ele vai pegar todo o sistema produtivo, ele vai racionalizar e quebrar em partes, até que ele chega no trabalho de um operário em um dia, dividido em tarefas, em tempos para fazer isso, em movimentos específicos para fazer isso, que tudo isso aí está envolvido na ideia do livro dele, de princípios da administração científica. Então, para a gente entender o ambiente em que o Taylor está colocado, ele tá ali no meio do caminho, né, de dois interesses bem distintos, tá? Primeiro, o interesse dos operários, dos trabalhadores, qual era o interesse desses caras? Era fazer o mínimo sem comprometer o seu emprego, estar no ambiente de trabalho, estar produzindo, mas assim, fazendo o mínimo necessário, não se cansando, não se entregando tanto. Ali eu botei a fotinha do Chandler fumando no ambiente de trabalho, mais ou menos essa ideia. É dando uma burlada no trabalho, não tendo que trabalhar tanto, tá? Então fazer o mínimo, é fazer só o que eu preciso, o mínimo necessário para que eu não seja demitido e para que eu não perca o meu salário. O Taylor vai olhar para isso e ele vai chamar de vadiagem sistemática e generalizada. Ele vai dizer que os operários, que os trabalhadores, eles são todos vadios, eles são todos preguiçosos, e isso acontece de forma sistemática e generalizada dentro da empresa. Então, imagina o caos que o Taylor cria, né, dentro das empresas. E do outro lado, a gente tem a empresa, tem o pensamento da empresa, que é o quê? Era tentar extrair o máximo que eles conseguissem, através da figura do contramestre, do gestor,
fazer o trabalhador trabalhar mais, o máximo que desse em um dia de trabalho. Então, extrair o máximo de produção de um trabalhador em um dia de trabalho, forçando isso, né? Aí eu botei a Amy ali, mais trabalho, mas é mais ou menos isso, entendeu? É mais trabalho. Então, o que o Taylor vai, o que vai se dizer? O Taylor vai consolidar isso numa suma que ele vai trazer lá do princípio de Homo econômicos, do Adam Smith, a gente vai retomar, mas ele vai dizer o seguinte: o objetivo principal da administração deve ser proporcionar o máximo de prosperidade ao empregador, juntamente com o máximo de prosperidade a cada empregado. Então, o Taylor vai dizer que todo mundo está com um interesse financeiro. O operário quer receber, mas ele não quer trabalhar. A empresa quer receber o trabalho do empregador, do empregado. Então, todo mundo quer esse lucro, né? Esse lucro nessa forma econômica. Então, esse é o ambiente, o grande ambiente do Taylor, certo? E aí o Taylor vai consolidar tudo isso no livro dele e ele vai chamar isso de organização racional do trabalho. E essa organização racional do trabalho vai ser a base para chamar para chamar uma nova ciência, chamar a existência uma nova ciência chamada a ciência da administração. Então a administração deixa de ser uma coisa empírica, deixa de ser uma coisa que simplesmente acontece, passa a ser uma coisa científica em Taylor. Então, o Taylor, a grande suma do Taylor é que volta, o tempo e o movimento. Eu botei ali o cronômetro do 24 horas, né, do Jack Bauer, mas é mais ou menos isso, tá? O Taylor, ele vai consolidar essa grande ideia de tempo e movimentos que ele já tinha tido lá no jogo de beisebol, agora, no que ele vai chamar de Motion Time Study, tá? No Motion Time Study, ele vai estudar. Ele vai pegar um trabalhador e ele vai ficar do lado desse trabalhador todo dia, com um cronômetro do lado. E ele vai analisar que tarefas esse trabalhador faz. Então, vamos pensar que o trabalhador ele esteja pregando quadros, pregando pregos, colocando quadros. Então, ele vai olhar quanto tempo ele leva para pregar o prego, quanto tempo ele leva para largar o martelo no lugar, quanto tempo ele leva para pegar o quadro, colocar o quadro na parede, quanto tempo ele leva para se deslocar até um outro lugar e colocar o outro prego, largar o martelo de novo. E ele vai estudar todo esse movimento. Tá? E ele vai ver que alguns movimentos são desnecessários. Por exemplo, se o cara está pregando um prego na parede da esquerda e o martelo está lá na parede da direita, é um movimento desnecessário fazer ele caminhar a sala para buscar o martelo. E ele vai chamar isso de movimentos desnecessários e ele vai criar uma maneira e vai dividir o trabalho em movimentos necessários. Vai dizer, o martelo precisa estar do lado do trabalhador para que ele use apenas a mão direita ou a esquerda, se ele for canhoto, apenas a mão direita para tocar no martelo. Ele não pode tocar no martelo com a mão esquerda, porque é um movimento desnecessário. Então, ele vai fazer essa extrema racionalização do trabalho, dos movimentos necessários para executar cada uma das tarefas de cada um dos operários em cada um dos ambientes produtivos, certo? E aí, como é que ele vai fazer isso? Metodologicamente, ele vai lá voltar no método, ele vai desenhar um método para ele e ele vai escrever todo o método, todo cortadinho. Primeiro pegue isso, depois faça aquilo, depois, sabe, toda a racionalização do movimento, buscando esse melhor resultado. Para quê? Para eliminar o desperdício de movimentos inúteis, certo? Fazendo isso, ele consegue racionalizar a seleção e adaptação dos operários. Então, ele sabe que ele precisa de alguém para pegar pregos, ele vai achar alguém que seja apto a pregar pregos de uma melhor maneira possível. E aí ele vai ser muito extremo, assim, no que ele vai fazer, porque ele vai dizer que existem trabalhos que são trabalhos em que a pessoa pensa, que o gestor pensa, mas existem trabalhos que são trabalhos que não precisam pensar, precisa de força bruta. E ele vai dizer, então, o trabalho que precisa de força bruta, a gente precisa de um homem boi, um homem forte, um homem que não pense, ele apenas execute. Tá? Então ele vai extremamente racionalizar o tempo e o movimento das tarefas para tentar achar essa pessoa mais adequada para a tarefa. E nisso, o que ele ganha aí? Ele ganha ele facilita o treinamento, porque se a pessoa ela tá com toda a tarefa descrita, tá ali o manual, dá uma olhada no manual, o que tu precisa fazer e como tu precisa fazer. E também facilita para quem vai fazer o treinamento de olhar o manual e fazer. Você tem que fazer a sua tarefa dessa forma. Gente, parece uma coisa muito louca, né? Mas hoje em dia isso existe ainda. Isso ainda existe.
Se você for entrar numa grande multinacional, num grande lugar, ou até nem precisa ser tão grande, tá? Mas tu ganha ali um manualzinho das práticas, de como que tem que fazer, o que tem que fazer, de que momento. Às vezes tem até ali o código de vestimenta, isso aqui tá tudo no Taylor ainda, tá lá ó, no início do século passado, primeira teoria, ainda tá vivo isso. Então, o manual lá de boas práticas, do que fazer, como se vestir, tá aqui, certo? Além disso, o que o Taylor vai conseguir olhar com essa racionalização de tempos e movimentos? Vai conseguir fazer uma distribuição uniforme dos postos de trabalho. Então, ninguém vai trabalhar mais ou menos do que o outro. Ele consegue distribuir de forma uniforme os movimentos. As pessoas fazem movimentos que são equivalentes. Mesma quantidade de movimentos ou mesma quantidade de cansaço dos movimentos. Certo? E aí ele vai consolidar nos manuais, como eu falei, métodos e normas para executar isso, e ele vai ter uma base uniforme para fazer a recompensa equalitária. A partir desse momento, você recompensa por produtividade de forma igual. Não tem aquela coisa, eu acho que esse produziu mais do que esse. Não. Tu consegue ver quem produziu mais e recompensar mais ou menos. É mais ou menos essa ideia do Taylor. Esse é o princípio de tempos e movimentos. Isso foi muito. A gente conversou um pouquinho lá no casal Gilbert, na nossa aula anterior, no estudo da fadiga, de um movimento aplicado. Né? Agora, então, o que a gente fica também do Taylor? Outra grande ideia é a divisão do trabalho, que nem o professor fez da Casa de Papel. Cada um tem a sua função. Porque o Motion Time Studio foi um sucesso total nos Estados Unidos. E ele retomou uma grande ideia lá do Adam Smith, que é a divisão do trabalho. Então, se está tudo tão divididinho, tão recortadinho, cada pessoa vai fazer uma tarefa, ou algumas tarefas, mas ela vai ser especializada naquela tarefa. Então, o trabalho ele fica dividido. As pessoas elas não vão fazer várias coisas, elas vão fazer as suas tarefas. Então ele vai trabalhar com esse princípio de especialização do trabalhador, que é exatamente o que a gente vê ainda hoje, né? Por exemplo, ali pegando a brincadeira do GIF da Casa de Papel, a gente vê exatamente isso. Um vai derrubar a porta, o outro vai ficar com a arma, o outro vai criar o ouro, o outro vai roubar o dinheiro, vai imprimir a cédula. É isso, especialização do trabalhador. Trazendo para a vida real, o que a gente está fazendo aqui, gente? Vocês estão aí estudando para ser engenheiro, para ser contador, para ser administrador, para ser químico, para ser sistema de informação. Vocês estão se especializando no trabalho para que no futuro a gente pegue e chame alguém que tem aquela atribuição para resolver o nosso problema. E o trabalho, então, ele é dividido dessa forma, certo? Avançando, gente, aqui. Aqui, ó. Eu trouxe aqui do lado que a gente conversou 2 vezes isso aí lá na aula anterior. A divisão do trabalho apareceu no Aristóteles, quando ele fez lá a escola peripatética, e no Adam Smith, que foi o grande teórico de divisão do trabalho, né? A riqueza das nações acontece porque as nações dividem o trabalho e cada nação é especializada em entregar alguma coisa. É mais ou menos isso aqui que está na mente do Taylor, isso aqui que culmina no manual do Taylor de princípios da administração científica, certo, gente? Avançando. Se o Taylor tem um desenho bem específico da tarefa, do tempo, do movimento, o Taylor tem a divisão da tarefa bem definida, o que ele tem agora? Desenho de cargos e tarefas. Ele vai pôr tudo isso no manual e ele vai dizer: o cargo tal precisa disso, vai fazer isso, dessa forma. Então, cada cargo tem uma qualificação mínima. Aqui eu botei o Harvey entrevistando o Mike, né? Porque ele queria um cara que tivesse a qualificação mínima. E o Mike até burlou, mas é só para a gente poder linkar. Assim. A qualificação mínima é para você fazer lá o imposto de renda, por um exemplo, tem que ser contador, tem que ter contabilidade. Então, a qualificação mínima para isso. Para você desenhar um software, tem que ter uma qualificação mínima lá de sistemas de informação, de engenharia de computação. Então é mais ou menos isso, a qualificação mínima. Partindo daquilo ali, você avança. É o que vai estar bem definido no desenho de cargos e tarefas. E com isso, o que acontece? Se tem a questão de salários menores, então, porque tu tem um salário para a função, que está definido, está tabelado. Então, por exemplo, o salário do contador é tanto, o salário do design de software é tanto, então está definido. E como a pessoa tem uma qualificação mínima, tem um menor custo em treinamento.
Porque essa pessoa já chega meio que treinada, ela já chega sabendo o que ela vai fazer e sabendo como que ela vai fazer. Então eu não preciso gastar tanto em treinamento. E facilita também a supervisão. O supervisor, ele vai olhar se a pessoa está fazendo, mas a pessoa sabe fazer, tu contratou ela com essa qualificação. Isso tudo vai gerar para o Taylor mais eficiência e mais produtividade, certo? Gente, isso aqui está presente hoje, de uma forma assim, ó, clara. Quer ver? Vai participar de uma seleção de trabalho, vai estar lá, ó, qualificação mínima, ser formado em administração, ter até tantos anos, ter desenvolvido trabalho nisso, ter, sabe, tá toda a qualificação mínima exigida, todo o desenho do cargo exigido, o que você vai fazer, como você vai fazer. Está presente hoje. Então o Taylor, ele não está tão no passado assim, tá bom? Padronização, aqui tem umas dicas dele Cabre fazendo bem padrãozinho, né? O que o Taylor vai trazer? Vai trazer a questão de padronização em métodos, em processos de trabalho, as máquinas serão padrões, os equipamentos padrões, as ferramentas, o instrumento de trabalho, a matéria-prima, o componente, tudo é padrão, tudo é igual. Por que tudo é igual? Porque não existe uma mudança, uma alteração. A pessoa que ocupa aquele cargo naquele momento, ela trabalha daquela forma. E se eu trocar a pessoa, ela vai trabalhar da mesma forma, porque é tudo padrão. O método, o processo, a máquina, o equipamento é tudo igual, a ferramenta é igual, é tudo igual. O que troca aqui é o operário e ele ocupa o mesmo posto, a mesma vaga da pessoa, certo? Então, não existe diferenciação para o trabalhador, existe um cargo padronizado em tudo. E aí todo o ambiente, todo o sistema produtivo ele é padronizado para que as pessoas ocupem isso dessa forma. Depois a gente tem aqui os estudos da fadiga humana, né? E eu coloquei a Cristina dizendo que ela fica brava, que ela fica maldosa quando ela tá cansada. Quem assistiu Grey's Anatomy. Mas assim, os estudos da fadiga humana, eles vão chegar eles vão olhar que a fadiga, quando a pessoa tá produzindo, e aí ela cansa. Quando ela cansa, diminui a produtividade, ela produz menos, diminui a qualidade, ela não entrega tanto, aumenta a rotatividade, sai um, entra outro porque tá cansado, a pessoa adoece, a pessoa se acidenta, ela tá desatenta, ela se acidenta, a capacidade de esforço da pessoa reduz porque ela está cansada. Então eles chegam nessa grande conclusão que a fadiga ela reduz a eficiência. E eles vão fazer grandes estudos da fadiga humana. Para quê? Para evitar movimentos inúteis, como a gente falou. Então não faça movimentos a mais que vão te cansar. Faz apenas os movimentos necessários. Para que tu tenha essa execução econômica dos movimentos úteis. Execute só os movimentos necessários, apenas os úteis, apenas os que vão te dar resultado. E eles vão propor, então, uma seriação de movimentos. Não fica só pregando prego, porque cansa o teu braço. Então, prega prego e põe o quadro, por exemplo. Seria o movimento. Faz a mesma coisa, mas para de fazer uma coisa e faz um pouquinho da outra. Faz essa seriação de movimentos. E eles vão instituir períodos, o Taylor vai colocar essa ideia de períodos de descanso seriados. Então, a pessoa trabalha por um período e ela tem que ter um período mínimo de descanso. Ela não pode trabalhar naquele período porque ela precisa descansar para se entregar melhor depois. Gente, tem aqui os estudos estatísticos do casal Gilbert, a gente conversou um pouco. Desculpa. A gente conversou um pouquinho do Gilbert antes, conversou na outra aula, mas assim, o casal Gilbert, eles vão desenvolver os estudos deles bem na guerra, tá? Eles vão olhar como é que os soldados desenvolvem seus movimentos, eles vão cronometrar isso tudo e estatisticamente analisar os movimentos e ver quanto tem uma pessoa, qual é o tempo mínimo que a pessoa tem que descansar para que ela esteja produtiva no outro dia para poder se entregar bem, trabalhar bem e fazer o que é esperado. Gente, isso aqui está presente na nossa vida hoje. Ó, a jornada de trabalho ela é 44 horas semanais. A pessoa não pode trabalhar mais do que isso. Se ela trabalha, ela tem que ganhar hora extra, mas ela tem um limite do que ela pode trabalhar em horas extras. A pessoa precisa descansar no mínimo tantas horas. Ela não pode bater, eu acho que, não sei quantas horas são, mas a pessoa tem que ter no mínimo 8 horas, eu acho, de descanso entre um turno e outro. Então tá tudo muito presente nas leis trabalhistas hoje. Todo esse princípio do Taylor aí, dos estudos da fadiga humana.
Avançando, a gente tem o Homo econômicos, que eu falei lá, quando eu falei da vadiagem sistemática, da M. Santiago, do Homo econômico, Homo econômicos. O Homo econômicos, o homem econômico, né, em português, ele vai dizer que a ideia do homem é ficar rico, ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro, que nem eu sou rica, é isso. Então, o homem procura o trabalho não porque ele gosta do trabalho, mas como um meio de ganhar a vida por meio do salário. É a suma do Taylor, né? O Taylor vai dizer: o homem só trabalha porque ele quer o salário dele, ele quer o dinheiro dele. O que não está de todo errado, mas existem outras implicações, né? A gente vai conversar um pouquinho disso. O trabalhador, então, ele na visão do Taylor, ele é muito ou totalmente influenciado por recompensas salariais. Então, se tu trabalhas adequadamente, tu tem o teu salário. Se tu trabalha mais, tu vai ter um ganho salarial, um bônus, um benefício, uma coisa além pela produtividade. Mas também o trabalhador é influenciado por sanções. Então, se não trabalhou adequadamente, você vai ser sancionado. Vai ter desconto do teu salário, vai receber menos ou não vai receber algum benefício. Então, o Taylor vai olhar o homem dicotômico, do tipo, ganha dinheiro e está motivado para trabalhar, ou não ganha dinheiro, toma dinheiro dele para que ele ele vai ficar desmotivado e ele vai se motivar para trabalhar. É meio que cíclico essa coisa na cabeça do Taylor. E ele vai ver o homem, então, como um empregado por dinheiro. O homem, no Taylor, ele é um empregado por dinheiro. Ele está ali porque ele quer ganhar o dinheiro dele. Ele só trabalha para ganhar o dinheiro dele. O que é real, as pessoas trabalham para ganhar o seu dinheiro, né? Mas quantas pessoas aí se aposentam e seguem trabalhando? O trabalho ele também é um agente socializador, também é um lugar onde as pessoas se relacionam. Então tem uma discussão que vai acontecer muito pesada depois na Escola das Relações Humanas, quando a gente chegar lá e for olhar maio, a gente vai voltar nisso aqui. Mas fica aí, né? Será que o homem é só motivado pelo trabalho, pelo salário dele? Às vezes ele trabalha de forma voluntária por alguma razão. Olha o pessoal aí do Covid trabalhando de forma voluntária para que as pessoas se vacinem mais rápido, para que as pessoas tenham um pouco mais de saúde, né? Mas enfim, o Taylor então ele vai culminar nessa ideia de homo econômicos em planos de incentivos salariais. Então, você tem o seu salário e recebe mais por produtividade, aumento de produtividade, que é o que a gente tem hoje, né? Se bateu a meta, é um salário, se bateu a meta mais 20%, recebe 20% a mais no teu salário, não é uma coisa mais ou menos assim? Vamos lá, gente. Esses princípios ele vai beber lá do Adam Smith, como a gente já comentou, né, na Riqueza das Nações, que é o homem econômico, que está muito firme na mão do Smith. E o Adams ele vai estudar Taylor depois do Taylor. Ele vai vir depois, ele vai ler os estudos do Taylor e ele vai trazer a teoria da equidade. Lembra que a gente comentou lá que as pessoas elas estão no ambiente de trabalho. Se eu trabalho muito e o meu colega trabalha pouco e ganha a mesma coisa que eu acho que isso é injusto. Não é igualitário, então eu vou parar de trabalhar e aí eu baixo produtividade. Então as pessoas elas trabalham na comparação buscando justiça. Se a pessoa está ganhando o que é justo, eu estou trabalhando mais ou menos que ele. Se eu trabalho a mesma coisa, é justo eu ganhar a mesma coisa que ele. Se eu trabalho mais, é justo que ele ganhe menos, ou que eu ganhe mais. Né? Então o Adams ele vai trazer isso depois, certo? Então aqui nós vamos trazer os princípios da administração científica, né, na Joia do Infinito ali, são 4 princípios da administração científica para o Taylor. O Taylor ele vai sintetizar isso em 4 princípios. Primeiro, a questão do planejamento. Então, tu não vai mais desenvolver o teu trabalho, colocar o teu trabalho baseado no critério individual de cada operário. Ah, esse é mais forte, faz isso com ele. Esse aqui é mais preguiçoso, deixa ele ali fazendo outra coisa. Ah, tal pessoa pode mandar vir, eu vejo uma função para essa pessoa. Para o Taylor, não. Para o Taylor, ele muda a roda de pensamento e vai dizer: tem que ser feito baseado em métodos de princípios científicos. Existe um princípio para colocar as pessoas nas posições, existe um princípio para definir que funções serão feitas, existe um princípio científico para cada tarefa, para cada forma de fazer, para cada ferramenta que vai ser colocada. Então ele racionaliza e ele coloca os princípios científicos aqui. Depois ele vai falar de preparo. Então, tu vai selecionar cientificamente os empregados para quê? Para preparar e treinar eles bem adequadamente com esse
com o que tu precisa deles. E tu vai organizar o arranjo físico para isso, para que não tenha nenhum tipo de desperdício de tempos e movimentos, para que não tenha nenhum tipo de problemas nesse sentido. O arranjo físico ele fica adequado e tu só vai colocar o empregado ali dentro, certo? Então, e outra coisa que ele vai falar é o controle. O controle, então, ele passa a ser a visão do supervisor, né, ou de quem vai fazer o controle, é para confirmar que o trabalho está sendo executado como previsto. Então, essa figura do supervisor, com a pranchetinha ali, olhando se está fazendo, se não está fazendo, se está anotando, se não está anotando, que é meio caricato dessa época, né, a pessoa com a prancheta controlando, mas isso ainda está em alta, tá? Vou falar agora na sequência. E execução. Então, o gerente ele vai planejar e vai separar do operário que é quem vai executar. Então, ele faz esse jogo de atribuições, de responsabilidades, retomando um pouco a questão de desenho do cargo, desenho da tarefa. Gente, isso aqui está muito, 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 muito em alta. Tá muito em alta. Por exemplo, pegar a questão do preparo, o arranjo físico, o ambiente em que a pessoa vai trabalhar, tá preparado. Vai trabalhar no escritório, vai chegar ali, vai ter o computador, vai ter ali a caneta, a agenda. É isso. As pessoas, já existe um arranjo para você trabalhar. Se tu chegar a trabalhar num lugar que tu tem que ter um computador e não te der um computador, tu vai até ganhar na justiça um computador para trabalhar, porque tu não é obrigado a usar o teu. O arranjo físico, percebe? O controle, confirmar que o trabalho está sendo executado. Então, nas empresas, às vezes, no chão de fábrica não tem aquela pessoa passando e olhando o trabalho da peãozada, por exemplo, se está para falar assim. Ou então a questão de controle no próprio folha ponto e bater o ponto para entrar, o ponto para sair, controle de meta, bateu a meta, não bateu a meta, quanto que está batendo da meta esse mês, tá aí, ó, bem firme. Questão de planejamento de execução. Existem outras teorias agora mais para frente, falando de uma gestão mais horizontalizada, menos vertical, de controle de cima para baixo, quebrada, né? Porque é uma questão quebrada, alguém pensa e alguém executa. Existem já alguns pensamentos mais contemporâneos que mudam isso. Mas ainda tem muito disso. Ainda tem muitas empresas que alguém diz que tu tem que fazer e tu faz, e tu nem sabe quem te disse que tu tem que fazer daquela forma. A atribuição e a responsabilidade te é dada e é isso. Então, ó. Gente, além do Taylor, a gente tem outras 3 pessoas aqui que também contribuíram com a grande administração científica, com esse processo de operacionalização, de racionalização do trabalho, né? E eu vou mostrar para vocês o Ford, o casal Gilbert e o Gantt, tá? Então aqui eu botei o Molusco com mais ferramentas e mais trabalho ainda, mas é mais ou menos isso, tá? Então vamos lá. O Ford é o Ford do carro, tá? O Ford que está aí hoje em dia, a marca de carro. Mas o Ford ele foi um grande divulgador das ideias tayloristas na indústria. Ele pega esses princípios e ele leva para dentro da indústria, da fábrica, né, das fábricas Fords, e ele vai desenvolver em cima das ideias do Taylor, ele vai lançar um pouco o Taylor, ele vai fazer algumas coisas diferentes, mas ele vai avançar e ele vai trazer o conceito de produção em massa. O que seria essa produção em massa? É produzir muito e produzir tudo junto, e produzir e colocar no mercado, produzir e colocar no mercado. O Ford T, que é esse modelo de Ford, o primeiro Ford que saiu, tá? Então ele tinha um princípio, assim, de todo mundo pode ter um carro, desde que esse carro seja o Ford T, desde que seja este carro, todo mundo pode ter, porque ele era um contrário à diferenciação de produto, à customização de serviço de produto. Então, ele era, esse carro é o que eu produzo ele em massa, e eu entrego ele e eu vendo ele, mas não diferencio, ele é preto e ele é desse jeito. Por quê? Porque daí eu não preciso me preocupar com nenhum tipo de diferenciação do trabalho. Está tudo dividido, a divisão do trabalho está bem definida, a especialização do trabalhador está bem definida, então só produzimos isso. Era isso que o Ford fazia lá no início, né, na produção em massa. Além disso, o Ford ele vai introduzir um conceito de linha de montagem, tá? Que também é um game changing, assim, ele muda as regras do jogo, porque antes o trabalhador ele tinha que se movimentar para trabalhar, né? Os estudos do Taylor, do casal Gilbert ali também, a questão de reduz o movimento, reduz o tempo de movimento da tarefa, é muito o Ford avança, ele vai dizer, não, eu não preciso só reduzir tempo e movimento, eu posso colocar o movimento
de uma forma eletrônica, e o trabalhador nem se mexe. Daí ele vai produzir mais e não vai se cansar. Por exemplo, um carro. Se para produzir um carro a pessoa precisa pôr um pneu no carro, antes do Ford tu ia lá, buscava o pneu e colocava no carro. Precisa colocar o farol, então tu ia lá e buscava o farol e colocava no carro. O Ford não, ele vai colocar uma esteira em que aquele carro vai vir passando na esteira. E aí chega na esteira do trabalhador que coloca a roda. Então ó, ele para, insere a roda e passa. Ah, agora chegou na esteira do cara que coloca o capô. Aí o cara põe o capô e passa. Então o carro ele não é mais parado, ele anda na esteira e o trabalhador paradinho só faz a sua tarefa. Ele reduz a fadiga do trabalhador e ele reduz ao máximo o tempo do movimento do trabalhador. Então, ó, o trabalho ele é entregue ao trabalhador. O operário não precisa ir buscar mais, ele recebe o trabalho ali. E aí, com isso, ele consegue ter um fluxo de trabalho planejado, ordenado e contínuo. Ele começa numa ponta no esqueleto do carro e vai ganhando suas partes, né, de forma planejada, ordenada e contínua, toda pensada de forma científica, tá? E as operações, então, elas passam a ser analisadas não mais em quem executa aquilo, e sim através dos elementos constituintes. Então, ele avança um pouco o Taylor nisso, porque o Taylor ele vai olhar que ele precisa de alguém para executar aquilo. O Ford ele vai avançar, ele vai dizer, preciso de alguns elementos para que isso seja executado. E aí ele organiza todo o processo de trabalho em cima desses elementos, não através da pessoa, como eu falei ali da questão da linha de montagem. Certo? Esse foi o Ford. Quais são os princípios fordistas, então? O Ford ele vai intensificar o trabalho, colocando menores ciclos de trabalho para fazer de forma mais rápida, já que tu não precisa te deslocar, tu faz mais rápido, é intensificado. O Ford ele economiza matéria-prima, porque as pessoas, ele traz a matéria e coloca na frente da pessoa exatamente a matéria-prima que a pessoa precisa utilizar. E com essa questão de intensificar o ciclo de trabalho, de colocar exatamente a quantidade necessária de matéria-prima, ele consegue aumentar a sua capacidade, não precisa ter um grande espaço de estoque, né? Precisa ter o estoque necessário, enquanto está esvaziando esse estoque, já tem alguém produzindo mais estoque, é isso mais ou menos, e produz mais. E ele vai vender mais. Então, ele foi um grande idealizador assim, inicial do marketing, se dá para falar isso, porque ele pensou que as pessoas queriam comprar o carro. E ele disse, eu produzo o carro que as pessoas querem comprar de uma forma acessível financeiramente. As pessoas conseguem pagar o meu carro. Só que ele fez esse marketing empurrado, né? Esse marketing do tipo, é o meu produto e é o que tem. Comprem se quiserem. Eu vendo para vocês este produto. Não me peçam para mudar, para diferenciar. E isso vai ter uma grande ruptura depois, mais à frente, porque muita gente vai trabalhar na ideia de Ford por muito tempo. Do tipo, eu tenho meu produto e eu vendo meu produto. Eu não estou interessado em saber se o cliente quer ou gosta daquele produto, ou se ele quer mudar aquele produto ou não. Não. Eu tenho meu produto e eu vendo para você este produto. E vai ter uma ruptura muito grande depois com o Theodore Levy, mais à frente, quando ele vai falar de miopia em marketing. Mas eu não vou introduzir isso aqui agora, tá? Mas hoje já mudou totalmente. Hoje a gente tem o que o consumidor quer consumir, de que forma ele quer consumir. Hoje em dia não é mais concebível, eu vou comprar um computador só tem esse. Não, tem inúmeras marcas e configurações, um monte de coisa. Então, é diferente, tá? Então, eu trouxe aqui as duas imagens do filme do Chaplin. É um filme super interessante, assim. Ele é antigo, né? Ele é preto e branco ainda. Mas ele mostra esse princípio taylorista fordista muito bem desenhado. É meio caricato, é uma comédia, assim, né? Mas é uma comédia para pensar, que como é que trabalha, para enxergar o trabalhador na rotina de trabalho dessa princípio fordista taylorista. Ele é perfeito, gente, perfeito. Que é Tempos Modernos, Charlie Chaplin, tá até no YouTube aberto, assim, é um clássico. Depois a gente tem aqui o casal Gilbert, que a gente comentou, né, que tem ali, eles estudaram a fadiga, o movimento e o esforço humano para aumentar a produtividade. Então eles estudam isso através de cronômetro, de técnicas estatísticas, eles analisam na guerra os tempos dos soldados, os movimentos dos soldados, e eles vão propor os tempos específicos, eles vão fazer muitos manuais e muitas formas, estatísticas de mostrar qual é o tempo certo de trabalho, qual é o movimento certo para cada tipo de trabalho, para que a pessoa não se canse, porque cansar tira a produtividade, e para que a pessoa faça exatamente o que tem que ser feito, porque daí na sinergia de tudo se aumenta a produtividade.
E além do casal Gilbert, a gente tem o Henry Gantt, que foi um funcionário de Taylor, então ele viu o chefe dele fazendo toda essa movimentação que a gente comentou, e ele vai olhar esses princípios, ele vai levar esses princípios de forma bem forte para as empresas, parceiras e clientes dele. Ele vai virar um grande consultor das empresas, tá? E ele vai deixar para a gente a ferramenta chamada gráfico de Gantt, que ela está aí usada hoje. Se colocar no Google, colocar gráfico de Gantt, tem milhões de maneiras e formas, e bem interessante de usar. Que está aqui o gráfico de Gantt, é uma ferramenta que ele coloca a precedência das tarefas. Então, tu tem um grande projeto a ser concluído, que a primeira atividade tem que ser feita por uma ou duas pessoas, tá ali, ó, uma e duas pessoas. Na segunda tarefa entra uma segunda pessoa para ajudar, e uma terceira na metade da tarefa. Então, ó, o gráfico de precedência. Isso aqui é muito legal. Isso aqui se usa muito para produzir evento, é muito interessante o gráfico de Gantt. Gente, vamos fazer um pouquinho um joguinho da Discord aqui com o Taylorismo. Vamos fazer uma apreciação crítica do que o Taylor falou até agora, pode ser? Vamos fazer um joguinho da Discord, então. Então, como o Thiago sempre diz, né? Fogo no parquinho. Vamos fazer fogo no parquinho. A primeira flechada que a gente dá no Taylor é a seguinte: ele não considerou o lado social e humano do trabalhador. Ele olhou para esse trabalhador e ele disse assim: esse trabalhador, ele é 100% baseado em recompensas financeiras. Ele racionaliza ele e ele diz: as pessoas não estão interessadas em ter boas relações sociais nos ambientes de trabalho. Eles são apenas trabalhadores, eles não são seres humanos aqui dentro, mais ou menos isso, tá? Então ele não olha para esse lado social e humano do trabalhador. Ele transforma o homem em uma máquina. Segunda flechada no Taylor, ele transforma. O homem, ele passa a ser parte do processo maquinário. Então, a máquina, ela gira no tempo exato, que é o tempo que o homem precisa fazer um movimento para estar adequado àquela máquina. Ele vira parte da máquina. Isso está muito legal no filme do Chaplin, gente. Põe aí no Google, Tempos Modernos, Chaplin, e olha um pedacinho, pelo menos, que vocês vão sacar essa ideia, tá? Ele, com isso tudo, ele reduz a satisfação com o trabalho. A pessoa acaba não tendo muita vontade de trabalhar, porque, pensa comigo, né? A pessoa vai chegar lá e vai fazer só aquilo repetitivo, aquele movimento repetitivo, não vai ter uma boa relação com os colegas, ele é só mais um número dentro da empresa, então a pessoa não tem satisfação com o trabalho. Isso vai ser muito criticado e reconfigurado na Escola das Relações Humanas, que vai ser nossas próximas aulas aí. O Taylor, ele se restringe aos aspectos formais da organização. Ele não consegue enxergar que a organização tem uma estrutura informal acontecendo. Ele falei um pouquinho de estrutura informal na aula anterior, quando eu falei de Barnard. O Barnard, ele vai olhar que existe uma estrutura formal que a empresa deseja do funcionário, mas existe uma estrutura informal acontecendo dentro da empresa, que são as figuras psicologicamente de autoridade, às vezes um próprio líder de sindicato. Ele não é uma autoridade dentro da empresa, mas ele é uma autoridade por carinho ou por algum tipo de coisa que os trabalhadores tenham com aquela pessoa, certo? E o Taylor não consegue enxergar isso e ele restringe o aspecto formal. Ele não considera as influências externas ali, fechada na vida. Ele não considera as influências externas. As organizações, na cabeça do Taylor, são coisas fechadas, e o que acontece lá fora não muda a nossa produtividade aqui dentro. Isso é uma coisa que o Taylor não tem essa dificuldade de perceber, que o ambiente externo influencia o ambiente interno das organizações. A gente vai falar muito disso quando a gente vai falar das escolas da estratégia do Mintzberg, lá no final do nosso semestre, mas é importante também destacar que o Taylor ele estudou isso antes da guerra. Então, antes da guerra era um ambiente super estável de trabalho, né? Ele também deixa essa questão da super especialização do operário, né? O operário, então, é essa coisa extremamente especializada, extremamente assim, tem que fazer isso desse jeito, dessa forma, com essa função. Ele não dá nenhum tipo de coisa criativa ao operário, ele não pode avançar, ele não pode criar, ele tem que fazer o que foi proposto, né? Essa super especialização. E ele tem uma abordagem muito prescritiva e normativa, tá? Ele quer manualizar tudo e dizer, façam assim, ó. Tá prescrito. Façam através da norma que eu propus. Prescritivo e normativo. Ele não analisa outras coisas, ele não dá espaço para outras análises. É isso. Ele diz, é isso, façam assim, tá escrito.
Gente, o Taylor ainda tá aí, certo? O Taylor ainda tá aí. Esse estudo que eu trouxe aqui, eu coloquei aqui o link para vocês baixarem, ó. Ele é um estudo da Angela e da Rosângela, e elas analisam os princípios tayloristas hoje em uma empresa brasileira. Tá? Uma empresa brasileira que lá do Espírito Santo, e eles mostram que todos os princípios do Taylor, ou boa parte deles, aplicados diretamente no ambiente de trabalho. Então vai colocar ali a questão da divisão do trabalho, da especialização do trabalhador, do estudo do tempo do trabalhador nas funções que ele executa, da questão da remuneração, bem especificamente por tarefa, por produtividade. Tá, é muito legal esse estudo. Eu tenho algumas coisas que eu não gostei desse estudo, eu marquei até no texto, acho que podia ter uma revisão desse estudo, assim, mas a ideia desse estudo é muito interessante, tá? E eu convido vocês a baixarem e dar pelo menos uma passada de olho aí nos grifos do professor no texto, tá bom? E outra empresa que está 100% taylorista, assim, é o McDonald's, gente. McDonald's é 100% taylorista. Olha, dá uma olhada na cozinha do McDonald's, cada um faz uma coisa, extremamente dividido do trabalho, divisão do trabalho, extremamente super especializado. Tem um cara que faz a batata, tem o cara que faz o lanche, que fecha o lanche, tem o cara que frita o bife, tem o cara que faz o sorvete, tem o cara que faz o que é o caixa, tem o cara que te entrega, é tudo dividido, é tudo especializado, o salário é exatamente pela questão da venda. Gente, McDonald's é extremamente taylorista. Extremamente. E a gente está em 2021, mais de um século depois do Taylor, tá? Gente, aqui é uma piadinha, né? Mas é pra gente pensar. Taylor com K. O Taylor, a gente cancela ele e te dá uma chance para ele. Porque o Taylor, ele racionaliza demais e ele tira um pouco da humanidade do trabalho, né? É o que fica bem claro, pelo menos para mim. Ele tira a humanidade do trabalho, né? Ali que nem a Carol, ele atuzina a mente das pessoas, mas ele faz isso, né? Ele coloca a carga de trabalho assim lá em cima, a pessoa produz bastante e ele tira a humanidade. Mas a gente cancela ele por causa disso. Ah, então esse cara não presta. Ou a gente dá uma chance para ele. Porque apesar de tudo, ele fez tudo isso em uma outra época, em um outro momento, em outro recorte social, histórico. Ele não estava, ele fez isso tudo antes da guerra, ele não viu todo o nosso sistema produtivo mudar depois da guerra, todas as necessidades dos trabalhadores mudarem, ele não percebeu isso, ele não viu outros estudos mais focados em pessoas, como os estudos que combinam nas escolas das relações humanas. Então eu quero saber de vocês. A gente faz o que com o Taylor, gente? A gente cancela o Taylor, diz, bah, esse cara tira da minha frente, ou a gente dá uma chance e diz, não, vamos estudar o Taylor com cautela, mas vamos olhar para o Taylor com... Vamos dar uma chance, vamos deixar o Taylor lançar o dilúvio da Carol Conká. Vamos deixar o Taylor ter uma chance, porque existe um recorte social para ele. O que eu quero? Eu quero ouvir vocês, tá? Coloca aí nos comentários do vídeo mesmo o que vocês pensam com relação a isso, certo? Então, para concluir, tá? Coloquei lá no início a Carol Conká entrando no BBB, aquela saindo, 99% cancelado, mas a gente conversou sobre quem foi o Taylor, a família dele, a formação, a atuação dele enquanto estagiário, enquanto consultor, o livro dele, que influenciou cientificamente o Taylor, que foi o racionalismo, né? Quais as principais ideias do Taylor, divisão do trabalho, a racionalização do trabalho, o homem econômico, todos os princípios ali do Taylor, a Organização Nacional do Trabalho, culminando em administração como ciência, os princípios da administração científica, né, de planejamento, de execução, e fizemos a apreciação crítica da administração do trabalho, que é essa desumanização que o Taylor faz no trabalhador. Aqui estão as referências, eu coloquei para vocês também em PDF, para vocês baixarem só, direto aqui no PowerPoint, você clica, já baixa, e a minha aula é um chocolate. Tô ficando, gente, com vocês. Mas agradeço vocês terem ficado vendo aqui minha aula, e não esqueçam de responder se a gente cancela ou não cancela o Taylor. Pode ser? Valeu, gente, a gente vai conversando então, na nossa aula.